Você conhece os vereadores de Itajaí ou sabe como atua aquele que você escolheu nas eleições de 2024? Seja qual for a sua resposta, este é o momento ideal para se ligar na TV Câmara Itajaí, porque está no ar mais uma edição do Fala Vereador, um espaço exclusivo para os parlamentares detalharem as suas propostas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco o vereador do PL, Fernando Pegorini. Seja bem-vindo, vereador, mais uma vez aqui ao programa. Obrigado, Maurício. Quero aqui cumprimentar todos que também nos assistem e sempre nos colocando à disposição aqui para falar de assuntos pertinentes da nossa Itajaí. Vamos começar falando dessa grande mudança nas normas sobre posturas para quem frequenta as praias de Itajaí, tanto moradores quanto turistas. Nós tivemos uma alteração na legislação municipal de sua autoria, que gerou a Lei nº 7.822 de 2025, e ela proíbe caixas de som e equipamentos similares nas praias de Itajaí, exceto quando autorizados pelo município, vereador. É uma legislação que já tem em outros municípios, mas aqui em Itajaí, qual é o resultado que o senhor já está percebendo? Bom, já é uma tendência, né, como bem falasse aqui, Balneário Camboriú, Itapema, que são já municípios de maior porte aqui, litorâneo, né, da nossa região, já tem aplicado a legislação e tem funcionado. Nós trouxemos essa realidade porque o munícipe não é coisa que sai da cabeça do vereador Pegorini. E nunca pode, a norma ela não pode ser posta aqui dentro do parlamento, um projeto de lei, sem ter os reclames da sociedade. Então, por muito tempo, a sociedade já vinha reclamando e claro que isso vai ficando pior porque na medida em que a tecnologia vai se aperfeiçoando. Porque lá no passado não tinha caixas de som com bateria, né? Antigamente, quando a gente falava de um som, a gente precisava botar na tomada lá para poder ter a caixa de som funcionando. Então, com o tempo, a tecnologia vai se aperfeiçoando e automaticamente as pessoas começam a levar os seus equipamentos para onde é o seu lazer. Só que ele precisa compreender que, às vezes, o que é lazer para ele não é lazer para o próximo. E não há o bom senso, por muitas vezes, né? Principalmente depois, quando as pessoas estão, às vezes, no seu lazer, depois de ingerir bebida alcoólica, né? Acaba que começa a vir os exageros nas areias das praias. E isso, se houvesse o bom senso, talvez não precisasse a gente propor legislação nesse sentido. E o legislador, quando ele vem colocar a legislação nesse sentido, é porque os limites sempre estão sendo quebrados e exagerados por parte da sociedade. Então, depois de muita reflexão, de ouvir bastante a sociedade itajaiense, nós propomos aqui o projeto de lei, né, no âmbito aqui do Legislativo, para que a gente pudesse fazer essas alterações legislativas, impondo que a proibição nas areias das praias aqui do município de Itajaí, a utilização de caixas de som, a não ser que tenha a autorização do Poder Executivo. Para que vai ter que ter uma autorização do Poder Executivo? Óbvio que tem alguns ambientes que, porventura, que a Fundação de Esporte e Lazer acaba, ou eventos culturais do município que possam estar acontecendo, ou até mesmo eventos particulares que tenham que ter a autorização do Executivo. De pequenos a grandes eventos, precisa da autorização para poder executar. Vai precisar, né, da autorização do Executivo. Tendo a autorização, perfeito, né? O que a gente está colocando é principalmente aqui aqueles que acabam exagerando e agora chega em temporada, né, se perde totalmente o controle, então precisa ter uma fiscalização efetiva. Tivemos já conversando com o INES, que vai participar dessa fiscalização, fiscais também da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município e a própria Guarda Municipal e o CODETRAN, que vão ter que fazer uma força-tarefa. Claro que não é especificamente só para isso, né? Eles
tem aqui a questão da gestão de praias, que vai começar agora, nesse verão, dentro do município. Tem outras questões, os próprios ambulantes, os problemas que a gente já vê nas areias das praias com relação aqui aos guarda-sóis, né, de algumas empresas. Ocupação de espaços. Ocupação de espaço. Então, tudo isso vai ter que ter aqui a fiscalização por parte do Executivo, e aqui é mais uma legislação que entra nesse pacote para a organização do Poder Executivo aqui, para ter um ambiente legal aqui para o cidadão e para aquele que vem nos visitar, né, os turistas, né, para a gente ter aqui um ambiente organizado e todo mundo possa ter o seu lazer sem atrapalhar a vida do próximo. O município de Itajaí está preparado com equipes para fiscalização no verão 2026? Bom, sempre é uma dificuldade, né? Mas ele já vem, pelo menos a gente tem tido algumas reuniões com o Poder Executivo. Eles estão tentando, inclusive, ampliar essa margem de equipe para fiscalização, mas que há uma organização já por parte do Executivo se preparando, sim, né? Tivemos já aí participando de umas 2 reuniões, a gente tem cobrado que eles tenham uma equipe realmente que possa atender aqui a sociedade, porque a gente sabe que chega agora na temporada, a partir de dia 20 de dezembro, mais ou menos, a coisa piora muito, né? Já começou. A gente já vê que começa a surgir o sol, aí vai clareando o tempo, os finais de semana já começam a ficar um pouco tumultuados. Mas chega ali a partir do dia 20 de dezembro, a gente sabe que a região toda, né, tem muitos turistas, e isso tem que ter uma organização por parte do Executivo, senão fica insustentável para todos naquele ambiente. E é importante destacar que, além da multa, quem infringir essa legislação também terá os seus equipamentos apreendidos, os de som. E depois, para recuperar, não é simples. Tem um processo burocrático, sim, tem pagamento da multa e devem haver até outras sanções que futuramente possam ser regulamentadas pelo Executivo, não é? Sim. Inclusive é porque sempre ela tem que ter medidas, né? A primeira medida, tem alguém com som, vai ser advertido, né, pela autoridade que não pode ter o som, tem que desligar ali na praia. Voltou, reiterou, reincidência, multa. Reincindiu novamente, depois de levar a multa, é retirada ali do equipamento, né? E aí ele vai ter que depois recorrer, vai ter que ir lá buscar. Provavelmente, né, nessa regulamentação agora por parte do Poder Executivo, inclusive, como acontece com os veículos, provavelmente vai ter que pagar pela estadia inclusive do equipamento lá para retirada. Isso, claro que quem vai regulamentar essa parte aí é o Poder Executivo. Outra legislação que foi construída no ano de 2025 é a Lei número 7.796 de 2025, que ela trata dos ciclomotores e demais equipamentos autopropelidos, vereador. Essa aí é um pouco mais complexa, essa tem desafios, continuam outras matérias semelhantes tramitando aqui na Câmara de Vereadores, mas a legislação já está aí. Sim. Como que ela vai ser como que ela vai poder ser efetiva para resolver realmente o problema da segurança e da mobilidade urbana, garantindo essa mobilidade? Bom, isso já é uma preocupação minha e também do próprio Executivo, né, dos demais vereadores aqui da casa. Eu já, durante o período eleitoral, vinha conversando muito com a sociedade. Lá atrás, quando vereador, na outra vez, eu já estava propondo uma legislação, não era autopropelido naquela época, era ciclomotor apenas. E aí, quando eu estava já tratando sobre a matéria lá, no ano de 2017, veio uma prorrogação da legislação federal que tratava sobre ciclomotores até o ano de 2025, que é esse ano, né? E automaticamente começaram a surgir os novos veículos aqui, que são os autopropelidos, bicicleta elétrica. Então, e isso está uma venda desenfreada, e eu acho isso importante porque é mais uma alternativa de mobilidade,
dentro da sociedade, mas se a gente tem muita dificuldade com o regramento para veículos, carro e moto, já com a fiscalização funcionando, né, acontece acidentes e entre outras coisas, imagina com mais, né, essa montoeira agora de ciclomotores, bicicletas elétricas. Então, a gente precisa regrar. Vereador Pegorini, mas isso vai resolver tudo? Não, já deu uma melhora. Pode ver que o cenário estava bem pior. Estava bem pior. Mas sempre a gente tem conversado com o Executivo que nós precisava de 3 pilares. Primeiro, ao invés de só fazer a legislação, nós precisávamos, claro, fazer efetivamente a legislação, que já está funcionando. Segundo, ampla divulgação, isso aconteceu, eu acompanhei, fiscalizei isso, eles foram em diversas escolas do município, fizeram blitz educativa, fizeram vídeos para as redes sociais, então conseguiram atingir a maior parcela da sociedade itajaiense, e nós também contribuímos aí com os nossos vídeos, e a imprensa também teve a sua parcela de contribuição também. Mas precisamos avançar em outras coisas. A gente precisa dar condições também para essas pessoas, não é só multar elas, né? Nós precisamos ampliar aqui as nossas ciclovias, ciclofaixas, dar melhores condições para aqueles que querem transitar também com esse tipo de veículo dentro do município. Então, o prefeito determinou aqui a Secretaria de Urbanismo para que ampliasse aqui e tem um projeto, e eles já começaram a ampliar, em torno de 90 quilômetros de malha viária aqui de ciclovia e ciclofaixa dentro do município. Isso já é um aumento significativo e considerável, né, para que isso dê a melhora, né, para a sociedade. Penso que o CODETRAN tem feito a sua parte, né, estão bem limitados aí, tem agora uma discussão para a gente poder ampliar, inclusive através de concurso público, os quadros ali do CODETRAN, estão um pouco defasados, porque como nós temos aqui, antes era moto e carro, agora aumentou muito o município, né? A gente está chegando a 300 mil habitantes e agora vem os ciclomotores, bicicleta elétrica, então a coisa está ficando muito maior, né? O poder de fiscalização está ampliando e a gente já tem aqui um quadro deficitário por parte do CODETRAN, inclusive com agentes que já estão há 20 anos, alguns já em torno de 20 anos aí nas ruas. Então a gente precisa colocar mais um pessoal agora para poder trabalhar e ampliar esse trabalho de fiscalização dentro do município. Mas penso que tanto o Legislativo como o Executivo fizeram a sua parte, né, nesse aspecto. Agora a gente precisa melhorar as condições estruturais e a fiscalização também dentro do município para que tenha uma melhor efetividade. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do PL, Fernando Pegorini. Bom, vereador, a gente, para continuar só e encerrarmos esse assunto da legislação sobre os ciclomotores, a possibilidade de mais restrições podem acontecer e também essas operações que a CODETRAN tem feito de recolher veículos dessa modalidade das calçadas que ficam obstruindo também a passagem, pode acabar gerando, como por exemplo, entre as restrições, a redução da idade para a idade mínima, estabelecimento da idade mínima para 16 anos? Bom,
Penso que o CODETRAN tem feito a sua parte com relação a essa retirada, porque aqueles que não estão respeitando a legislação, né, têm que realmente fazer valer a legislação. Eles estão recolhendo, e principalmente aqueles que não estão utilizando também capacete, entre outros, estão fora da regularidade do que determina a legislação e estão fazendo a sua parte. E é dessa forma que os demais vão começar a analisar que, opa, se o poder público está retirando, é porque eu preciso entrar na linha conforme a legislação. Segundo ponto, tem uma discussão de um projeto também dentro da Casa Legislativa com relação à redução de 18 para 16 anos. Né? Houve muito debate sobre a questão da constitucionalidade disso, e isso está sendo devidamente discutido no âmbito da CCJ dentro da Casa Legislativa. Balneário Camboriú agora acaba de fazer essa redução. A gente vê que o que está dando maior problema realmente são os adolescentes aí, né? Entre 12 anos até os seus 16 que estão tendo os maiores problemas e acidentes ocorrendo com essa faixa etária. Então, a gente precisa ter realmente, né, se é constitucional ou inconstitucional, mas precisa ter o debate dentro da Casa Legislativa e se pudermos avançar nesse quesito que a gente possa aprovar para poder proteger o cidadão itajaiense. Como presidente da Câmara de Vereadores, o senhor trouxe também a criação e a instituição de uma comissão parlamentar especial para estudar a viabilidade de alternativas para a economia do mar, né? Além do porto, além da pesca, além do turismo, o setor náutico forte, existem outras possibilidades de extrair recursos e movimentar a economia com o mar. É isso, vereador? Sim. Eu fui procurado aqui na presidência do Legislativo principalmente pelo setor produtivo, né, o setor náutico, aqueles que produzem barcos de luxo. Aqui, Azimuth, Oken Ferret, Fibra Forte, esses principais estaleiros aqui do município, que diretamente eles empregam 4.000 pessoas dentro do município. Então, giram a economia dentro do município. Automaticamente também temos a arrecadação entrando para o município. Isso aqui eu estou falando só de 4.000 empregos diretos, fora os indiretos, porque eles têm que comercializar muita coisa para poder... Estofamento, estofaria, eles não fazem dentro do... eles acabam terceirizando. Então, entre outras coisas, eles acabam terceirizando e aí, por isso que aparecem os indiretos. E aí a gente não fala só do setor produtivo. Quando a gente fala de economia do mar, aí vem o porto, entra aqui a nossa marina, né, o setor de lazer dentro do município, o próprio, aqui a gente está falando aqui, estaleiros agora de navios de defesa, né, a nível nacional, que representa agora só esse ano, teve uma arrecadação de quase 20 milhões para o cofre municipal, com base no consórcio Águas Azuis aqui dentro do município. Então, é um setor que realmente arrecada muito município, emprega muita gente, né? Aqui o Águas Azuis, 1.200 pessoas trabalhando dentro do município, só dentro desse estaleiro, né? Então, assim, o que acontece dentro desse setor, e o principal polo náutico fica aqui em Itajaí, ele tem muita coisa que o governo federal não compreende, o poder público, seja do estado, do próprio município, do que é essa economia do mar. E eles querem ser reconhecidos e precisam do apoio, né, da iniciativa pública aqui, principalmente aqui, inclusive, para que a gente possa fomentar mais o setor. Vou dar um exemplo aqui. A questão eles estão precisando o aperfeiçoamento desses trabalhadores, que a gente possa fazer cursos para aperfeiçoar os trabalhadores nessa classe, né? Não tem, por parte do poder público, até da iniciativa privada tem dificuldade. Então, nós precisamos trazer isso para dentro das nossas universidades, o próprio Instituto Federal, a gente poder trabalhar isso da melhor forma possível para poder dar o suporte, porque eles, para ter esse treinamento, né, já que a gente está falando aqui de mobilizar muita gente para trabalhar. Mas eles têm essa dificuldade para trazer pessoas que tenham conhecimento na área para poder trabalhar. Por isso que Itajaí, às vezes,
tiveram que vir aqui no consórcio Águas Azuis, pessoas que são do Rio de Janeiro para poder vir trabalhar aqui dentro do município de Itajaí. Então, essa é uma das coisas. Não há um reconhecimento por parte do governo federal sobre a questão tributária. Eles não reconheceram o setor como uma economia, porque eles entenderam como se fosse, simplesmente eles estão vendendo barco de luxo. Agora colocaram o imposto seletivo e o IPVA para barco. Automaticamente, o que vai acontecer? Que o setor, se nós não movimentarmos essa frente parlamentar, o setor vai ter dificuldades porque as pessoas vão parar para analisar. Vou comprar um barco agora para pagar 4% de IPVA. Se o barco fica ali parado, só vou utilizar aqui para os meus passeios, porque é um produto supérfluo. Não é um produto que vai usar todo dia, não é igual um carro, uma moto, né? Então, eles precisam enxergar isso como uma forma de economia. Querendo ou não, eles empregam muita gente para poder fazer esses barcos. Não é só para quem está se entregando o lazer, né? Então, puxamos isso, eles mostraram números de que principalmente aqui dentro de Santa Catarina, como isso tem uma pujança econômica muito forte, né, do setor que acaba influenciando para o público também. E o senador Esperidião Amin contribuiu levando isso para o Senado Federal. Conseguimos abrir a Frente Parlamentar da Economia do Mar para que tivesse uma maior compreensão e uma defesa do setor lá perante o Senado Federal para que o governo federal efetivamente possa reconhecer da melhor forma possível. Sabe quantos senadores assinaram essa Frente Parlamentar? 31 senadores e 23 deputados federais. Então ficou uma frente parlamentar mista com uma grande participação do Parlamento Federal. E por isso, nós criamos agora uma comissão especial no âmbito da Câmara de Vereadores aqui, porque como o maior polo náutico do Brasil é Itajaí, depois a gente fala é o estado da Bahia, mas primeiro é aqui. Nós precisamos buscar elementos aqui com a classe empresarial para poder dar suporte também para a frente parlamentar a nível federal. Então, Itajaí está participando, a Câmara de Vereadores efetivamente, além de ter feito a articulação para abrir a frente parlamentar lá a nível nacional, a gente também abriu a nossa aqui dentro do âmbito da Câmara para poder alimentar também essa frente parlamentar. O que for possível legislar em âmbito do município, Itajaí deverá se comprometer. Com certeza. Com certeza, nós estaremos juntos, porque se a gente nós pudermos contribuir com a classe para que ela possa estar melhor possível ainda, empregando cada vez mais pessoas e trazendo mais recursos aí para os cofres municipais para que a gente possa fazer mais política pública dentro do município, com certeza vai ter o apoio do Legislativo Itajaí. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até já! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Fernando Pegorini, do PL. Bom, vereador, o senhor esteve em um importante evento de tecnologia aqui no Elume, no Centro de Inovação de Itajaí. É o terceiro FOSTEC Summit. Muitas novidades de tecnologia no evento. Itajaí já pode se considerar um ponto de referência para a inovação? Sim, eu já tive em pelo menos 5 eventos ali no Elume que foram proporcionados, organizados ali pelo presidente da Itajaí Invest, que é o Nicolas Reis, que foi vereador aqui com a gente também, que a propósito está fazendo um brilhante trabalho, porque a gente não viu o Elume
funcionado da forma que está funcionando, como esse ano, né? Então, pelo menos 5 eventos aí grandiosos. Então, o Fox Tech Summit, olha, tinha pelo menos no dia umas 250 empresas. Os outros eventos não estavam tão grandes quanto esse. Então, a gente vê que a cada dia vem aumentando, vem virando referência em Itajaí. Florianópolis é hoje a maior referência a nível nacional, já, né? Já dizem que Floripa está caminhando para um Vale do Silício. E a segunda referência, eles entendem, os técnicos que eu conversei ali, que Itajaí agora é uma próxima referência, porque o nosso município tem todos os atributos, né? Tem a maior universidade privada do estado, uma das maiores referências aí a nível nacional, que é a Univale. Trabalha muito com inovação, com tecnologia. Nós temos um porto, um aeroporto aqui do lado, uma cidade pujante economicamente, a cidade mais rica do estado, uma das mais ricas do país, que tem capacidade de investimento no setor de inovação, de tecnologia, grandes empresas dentro do município, o setor industrial muito forte aqui também. Então, nós temos todos os atributos aqui para ter um crescimento. E agora com um polo de inovação, que é o Elume, para poder realmente fomentar isso. O presidente da Itajaí Invest, o Nicolas Reis, nos outros eventos. Então, assim, eles estão realmente indo num formato que a gente internacionalizou já esse trabalho de tecnologia e inovação. A gente tem buscado gente de fora. Fui num evento aqui que tinha o pessoal da Colômbia, Venezuela, Argentina. Então, foi um evento já da América Latina dentro do município de Itajaí. Esse último agora foi uma referência mais nacional, né? Diversos estados vindo para cá, dentro de Itajaí região. Então, eu penso que é isso aí. Tem que ter a participação, e esse último agora teve esse envolvimento direto, organizado pela Associação Comercial, pelo pessoal da CAT, que é de Florianópolis também. Então, eu penso que isso não pode ser apenas uma iniciativa do poder público. Tendo a iniciativa do poder público junto com o privado, a coisa só tem a dar certo. Essa visão do prefeito Robson Coelho de buscar sempre o empresariado, agora com as PPPs dentro do município, isso tem dado muito certo, né? A gente vê agora pela nossa maior festa do município, que é a Marejada, que trouxeram através de PPP aqui a iniciativa privada. Isso automaticamente já tivemos uma festa mais organizada, porque o município não tem expertise, né? A iniciativa privada tem. Veio uma empresa Você que acompanhou várias marejadas já, vereador. Melhor, essa, né? Daqui, melhor ela edição, né? Teve ela foi mais otimizada? Sim, e automaticamente nós economizamos 6,5 milhões. Né? Antes a gente pagava isso, o poder público. Agora quem pagou foi a iniciativa privada para poder tocar a festa. Então, esses 6,5 milhões que nós economizamos aí na Marejada e tendo uma festa melhor, automaticamente vai ser investido agora lá no Mirante, no Morro da Cruz, que o povo está pedindo há muito tempo. Então, se economiza de um lado para poder ter realizações em outro lado. Então, foi muito inteligente por parte do prefeito, do vice-prefeito, o Robson e o Rubens. Também agora essa PPP já estão discutindo aqui no âmbito da educação. E para entender que também para o setor de inovação e tecnologia, o Poder Executivo não tem expertise, quem tem é o setor privado. Nós temos que fomentar, temos que organizar isso, temos que trazer eles e dizer, ó, estamos juntos, e trazer a academia junto, né, que é a nossa universidade. Essa contribuição da academia é importantíssimo para a gente chegar nos melhores resultados e Itajaí virar um Vale do Silício, virar referência também nessa área. Então, pelo que eu ouvi naquele dia, o setor privado tem dito que Itajaí vai virar referência está virando referência. A inovação vai atingir todos os setores de Itajaí, porque em tudo se inova hoje em dia, ainda mais com inteligência artificial, que acelera o processo de inovação, que antes demorava um pouco mais, gastava-se um pouco mais de recursos, hoje não. Hoje tem otimização na hora de
promover ideias de tecnologias de inovação, não é isso, vereador? Há 10 anos atrás, eu tenho alguns artigos meus falando de inteligência artificial, trazendo para a esfera do poder público. Inclusive, eu escrevi um falando das CCJs dentro das câmaras, né? Porque eu escrevi muito, principalmente artigos lá no mestrado em ciência jurídica, só que a gente escrevia sem ver a realidade. Hoje a gente começa a enxergar essa realidade da inteligência artificial para tudo e vamos aplicar dentro do poder público a inteligência artificial. Daqui para frente é isso, né? Só precisamos aperfeiçoar, porque tem ainda muita inteligência artificial que não está tão inteligente assim, ou, na verdade, a inteligência ela tem que saber ser melhor utilizada pelo cidadão, para quem está pilotando ali, né? Mas essa realidade a gente não consegue mais voltar. Então, seja o poder público ou o poder privado, quem não sabe mexer aí com o ChatGPT vai ter duas realidades. O cidadão que sabe mexer com isso e aquele que não sabe. O que sabe mexer vai sair vai sair na frente. Então, nós precisamos inovar a gestão pública, né? A gente já tem trazido isso, alguma coisa aqui para dentro do âmbito da Câmara de Vereadores, que vamos agora, todo o sistema, né, do processo legislativo vai ser todo agora, já licitamos e até fevereiro já vai mudar toda essa realidade no âmbito da Câmara. Tudo isso a gente precisa aperfeiçoar. Então, é uma realidade posta e que a gente não pode voltar atrás. Vereador, outro setor estratégico de Itajaí é a construção civil. E o senhor está propondo a construção de uma legislação, alterar a legislação vigente para garantir um pouco mais de segurança no trabalho para os trabalhadores quando as edificações tiverem mais de 10 pavimentos. Ou seja, aumentar as normas de segurança, né, os protocolos de segurança para que hajam preservação de vidas e também a prevenção de acidentes de trabalho. Sim, e essa legislação, tu vê como é importante, né? A gente ouvir os dois lados. Eu sou um dos maiores defensores da construção civil e eu penso que economicamente e estrategicamente para o município, dois setores que nós precisamos fomentar para Itajaí e fazer assim bombar para que a gente tenha uma arrecadação e uma vivência futura melhor economicamente. É o turismo, sem sombra de dúvidas, e o outro a gente precisa aperfeiçoar a construção civil, né? Não criar entraves. E essa legislação aqui foi porque eu tive muitos reclames e visualizando que realmente está desenfreado também, e fico feliz por isso, né? Que está levantando muito prédio dentro do município, mas automaticamente nós estamos tendo problemas com os vizinhos desses prédios. E eu vou aqui fazer uma defesa do setor dentro do município, que normalmente não é prédios de construtoras que são do município, que estão tendo esse problema, porque elas já, no senso comum, já utilizam os bandejões e utilizam as redes aqui dentro do município. O problema são as construtoras que estão vindo de fora do município, que não estão respeitando essa conversa que existe do setor dentro do município. Por isso, quando eu construí essa legislação, esse projeto de lei, eu automaticamente chamei o órgão gestor da construção civil para construir junto com eles. Porque eu falei, olha, eu não quero prejudicar vocês, mas a gente precisa proteger o cidadão. Então, vamos ver aqui o melhor caminho. E eles concordaram com isso, porque eles falaram, oh, isso a gente já faz, doutor Pegorini. Mas a gente vê que realmente vem alguns de fora que não tem esse senso comum que a gente tem. Então, quando todos não vão para esse caminho, a gente precisa fazer a legislação e precisa punir quem não está caminhando, indo para esse caminho. E o Código de Obras não tem essa obrigatoriedade de a pessoa tem a obrigação através da NR18 para todos, para as normas de segurança do trabalho, mas é interno da construção. Mas as normas de segurança para fora, ou seja, para os vizinhos, isso não tem. Então, nós precisamos criar isso, né? Que eles coloquem um bandejão, porque daqui a pouco cai uma tábua lá de cima, acerta lá o vizinho lá embaixo. E acontece isso no dia a dia, né? Eu tive casos que eu fui
no local e o construtor, não, a lei não me diz que eu não tenho que colocar, eu não vou colocar. E eu, mas o corredor da pessoa aqui é rente ao teu prédio, é o único lugar que ela tem para passar. De vez em quando está caindo pedaço de ferro aqui, caindo tábua, caindo isso, aquilo. Será que tu não pode enxergar essa realidade, a realidade do próximo? Ele morava aqui antes de ti, né? E você está levantando esse empreendimento. Será que não pode ter essa visão de proteger o próximo? Daqui a pouco cai uma tábua, tu vai levar uma ação milionária. Mas assim, não é só o prejuízo que vai tomar. Será que isso vale uma vida? Então, nesse sentido de proteger o cidadão é que nós criamos a legislação, mas foi tanto a pedido da sociedade, mas construído também com o Sinduscom, né, com o órgão gestor aí dos construtores, que concordaram em ter essa proteção, esse senso comum aí de proteger o cidadão. Vai esse ano ou 2026? Ele já está caminhando, passou nas comissões, ele deve ser pautado aí até o final desse ano. Ele já está caminhando uns 4, 5 meses aí dentro das comissões. Ele já passou pela CCJ, se eu não me engano, estava agora na Comissão de Obras, e ele já deve estar sendo pautado provavelmente aí até o mês de dezembro, aqui até o final desse ano. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco aqui no Fala Vereador. Obrigado, Maurício. E sempre estaremos aqui. Eu penso que tinha muito mais assuntos, né? Mas a gente sabe que a gente não consegue vencer tudo numa pegada só. E teremos outras oportunidades aqui para poder conversar e falar de assuntos pertinentes para a nossa sociedade, assim como outros vereadores têm feito sua parte, sua parcela de contribuição e buscando a resolução aqui dos problemas do cidadão itajaiense. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube e são transmitidas no canal 14 da Claro TV. Até a próxima!